Paz, eu sou o Valdir Júnior e estamos aqui hoje para falar sobre a vida de Eduardo Bandeira de Melo. E se você não sabe quem é ele, acredite, meu amigo, ele pagou quase 400 milhões de reais em dívidas. E como isso aconteceu? Quem é esse rapaz? O que ele fez? Como ele conseguiu uma dívida tão alta? E como ele conseguiu pagar essa dívida? E meu amigo, se você está devendo, está no fundo do poço, acredite, tem como sair disso. E para isso vamos estudar a vida de pessoas que já saíram de lá, como eles efetuaram o pagamento dessa dívida. E espero que esse vídeo seja informativo, um pouco cômico e também, se você gostou, segue o vídeo depois da vinheta. Pois bem, pessoal, o Eduardo Bandeira de Melo, ele é basicamente um ex-concursado aposentado federal, certo? E que se tornou presidente do Flamengo. Ele assumiu essa dívida em meados de 2012. E se você está pensando, como é que eu posso me comparar com a instituição multibilionária? Meu amigo, primeiramente, você pode se comparar no seguinte momento: e se você ganhasse R$1.000 e tivesse devendo 4 todo santo mês, será que isso torna você próximo do Flamengo daquela época? O Flamengo daquela época era uma instituição muito diferente, e com isso eu espero que você aprenda algo sobre pagamento de dívidas, estudando a vida desse brasileiro homérico que efetuou o pagamento dessa dívida imensa, certo? E o primeiro ponto, como surgiu essa dívida? Essa dívida surgiu por não pagamento aos jogadores que tinham multas e salários altíssimos, uma vez que o Flamengo não conseguia pagar. Muito parecido com o seu caso hoje em dia, certo? O Flamengo prorrogou isso durante anos e anos e os jogadores só recebiam mediante precatório e acordo na justiça. Meu amigo, jogador que jogava no Flamengo nos anos 90, 80, 90 e 2000, basicamente só receberam a partir de 2016 ou a partir de 2012 e efetuando o pagamento até 2016. Mas não somente isso, existiam gastos enormes por o não pagamento de impostos. Como é que uma empresa se mantém tanto tempo e não fechou as portas? Meus queridos amigos, o Flamengo é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, ela não pode ser fechada, uma vez que ela não tem um dono. Diferente do seu cartãozinho de crédito, que se você não pagar, o banco vem, toma. Meu querido amigo, situações diferentes. Os políticos, até então, só faziam gastos exuberantes e não efetuavam o pagamento de pouquíssimas contas. É tanto que o primeiro passo para saber o total da dívida foi basicamente contratar uma consultoria que tirasse as teias de aranha do armário. E assim fizeram. Descobriram que o Flamengo devia quase 753 milhões de reais na época. Se você acha que era muito dinheiro para aquela época, hoje seria quase 1 bilhão por causa da desvalorização da moeda. E meu amigo, saiba que nada estava bom, porque o Flamengo devia essa quantidade de dinheiro e só faturava 200 milhões de reais na época. E isso porque as receitas eram baixíssimas, uma vez que o Flamengo não concorria a muitos títulos. Mas a situação ainda não parava de piorar. Como e por que isso? Porque a situação do time tinha acabado. Era 2012, faziam 3 anos que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro. A expectativa e a pressão da torcida eram gigantescas por mais e mais títulos. Como você conhece o futebol, a vida é sempre uma cobrança intensa sobre a qualidade do futebol produzido por nossos jogadores, que nos fazem passar amores e raivas. Mas não somente isso. Eis um dado momento que ele ganha a eleição e diz: a partir de hoje, acabou a frase. Acabou a frase do Vampeta, que seria: vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. Tudo bem, nesse momento ele cumpriu. Depois de ter organizado todo e saber exatamente o que ele deve. Depois de ter percebido a quantidade de dinheiro que ele precisava para efetuar os pagamentos mensais, ele organizou semanalmente e mensalmente para que os pagamentos devessem ter sido feitos
com organização financeira, que é o que eu sei que está faltando para você, não é mesmo? Você tem que chegar com o seu credor, tem que negociar, tem que dizer assim, ó, eu posso pagar. Mas, em tanto tempo, foi exatamente o que ele fez. E com isso, ele conseguiu efetuar pagamentos de dívidas a curto prazo e a longo prazo, a juros baratos e a juros caros. É exatamente o que acontece com você, meu jovem amigo, minha jovem amiga. E o Flamengo não foi diferente. O tempo passou e nós sofremos. Foi calado não, a gente sofreu, chorou. Por muitas vezes dizemos que o Flamengo não precisava ser um banco, só precisava nos dar alegrias para encher o nosso vazio existencial. E, meu caro amigo, esse momento chegou. 4 anos depois, meados de 2000, lembrando que ele chegou em 2012, mas conseguiu um mandato a partir de 2013 e ficou até 2016, certo? Foram 4 anos, quase 400 milhões pagos. E os ex-jogadores que jogaram no Flamengo agradeceram, não só por isso, mas a história não acaba por aí. Nesse entretempo, o grande problema que o Flamengo teve foi basicamente tomar a pílula amarga. Cortou gastos, como reduziu a folha salarial dos jogadores da época. Inclusive, o então jogador atacante do Flamengo, Wagner Love, teve que voltar para a Rússia, porque o Flamengo não conseguia efetuar o pagamento do seu salário. O time foi horroroso durante anos. Foram 4 anos intermináveis. Mas, como toda dívida, um dia ela acaba. E não somente por isso. Assim que a dívida acabou, as dívidas de curto prazo, o Flamengo teve fôlego e certidões negativas que foram importantíssimas para que os bancos, como a Caixa Econômica, pudessem, primeiro, vincular sua imagem e, segundo, liberar crédito, uma vez que existia a credibilidade de efetuar o pagamento das dívidas. Com isso, o Flamengo conseguiu não só negociar melhores cotas de televisão, como o Flamengo conseguiu melhores patrocinadores, uma vez que lhes passava credibilidade. Então, a vida é assim, meu caro amigo. Primeiro você descobre sua dívida, renegocia elas. Depois você divide em suaves prestações. E o terceiro ponto, você tem que fazer dinheiro novo. E assim foi feito. Então, a partir daí, 4 anos depois, ele conseguiu pagar quase 400 milhões de reais. Então, meu amigo, espero que essa história tenha feito você não só aprender como ele efetuou esse pagamento de dívida, também como tentar colocar isso em prática. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!